Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula do nosso curso de Angular, criando uma aplicação em Angular passo a passo. Então esta é a aula número 5. Então nesta aula nós vamos ver uma coisa muito interessante do Angular, que é chamado de Two-Way Data Binding. O Data Binding, ligação de dados, é a ligação entre os dados no model, na classe, por exemplo, na classe usuário components, com a view e da view com um model. Ou seja, em outras palavras, se alterar os dados no model, eu quero que imediatamente seja refletida essa alteração na view. E se por alguma interação do usuário, por exemplo, os dados na view forem alterados, eu quero que automaticamente ele atualize o model e vice-versa. Então, para isso a gente utiliza uma diretiva do Angular chamada ngModel. Então vamos ver na prática como isso funciona. Bom, então eu estou aqui no Visual Studio Code com o nosso projeto. Bom, então na aula anterior a gente criou um componente, o componente usuário. E nesse componente a gente declarou um objeto usuário do tipo da classe usuário. E aí colocamos aqui alguns valores nesse objeto. Então o que a gente vai fazer agora é criar um form onde o usuário vai digitar os dados, e conforme ele digita os dados a gente vai ver o efeito desse data binding. Bom, então eu vou abrir aqui usuário component. Então a gente tinha colocado aqui para exibir o usuário e e-mail. Eu vou manter isso daqui e vou criar um form aqui logo abaixo dessa região. Então eu vou colocar aqui o tag form. Então eu não preciso desse action. E aí eu vou criar uma div. E dentro dessa div eu vou colocar o input. Input type text. Vou colocar aqui a classe igual form control do Bootstrap. Aí eu vou colocar aqui as propriedades uma abaixo da outra. E aí então eu vou colocar aqui a diretiva ngModel. Então essa é a sintaxe. Então ngModel entre parênteses, entre colchete. Essa é a forma da gente ligar, da gente vincular esse input text do form com a propriedade nome do objeto usuário. Então eu vou dar um nome para esse input text de nome. E vou colocar aqui uma mensagem, um placeholder. Então essa daqui, esse placeholder é uma propriedade, é um atributo do HTML5, Então eu vou colocar aqui, digite seu nome. Bom, então esse é o primeiro input. Aí eu vou fazer um parecido, vou copiar e colar aqui, para o e-mail. Então, então vou copiar, trocar aqui o campo, vai ser o e-mail. Aqui o nome também vai ser e-mail. Vou colocar o tipo também como e-mail. E aqui digite seu e-mail. Tá? E finalmente eu vou colocar um outro text box, um outro input, na verdade. Droga. E nesse daqui eu vou colocar tipo password. Aqui é senha que se chama o campo. Name senha. Eu vou colocar aqui, digite uma senha.
E eu vou acrescentar também aqui um botão. Vou colocar aqui um botão. Salvar. No momento esse botão não vai ter utilidade, mas nas próximas aulas sim. Eu vou colocar esse botão, aplicar um estilo aqui da classe do Bootstrap, btn primary. E só. Bom, então vamos ver se já dá pra gente ver a aparência dele. Opa. Lá no browser. Opa. Então eu já startei o circuito. Não mostrou nada aqui. F12. Bom, e aqui está reclamando então deixa eu ver, que uma div fechada de forma inesperada. Vamos ver. Div/div. Ah tá, eu não coloquei, não abri a div aqui. Estou fechando uma div sem abri-la, né? Então aqui ó, div/div. E aqui a mesma coisa, a próxima aqui também não está sendo aberta. Salvar. Ainda tem, bom, agora aqui tem um problema ligado ao ngModel. Bom, isso daqui a gente tem que importar a biblioteca onde tem esse recurso. Então eu venho aqui no Components, usuário Components, e eu vou pedir para importar import forms module from Angular. Até aparece a listinha para mim aqui, Angular Forms, ponto e vírgula. Mas isso daqui eu acho que eu tenho que importar lá no app module, né? Então não é aqui. Então desculpa a falha. Então é um recurso que eu tenho que colocar no meu módulo. Então aqui é app module. Eu tenho que importá-lo aqui, ó. E eu tenho que acrescentar também aqui nesse array imports. Então aqui eu vou colocar aqui forms module. Aí eu acho que isso já resolve o problema nosso. Então vou dar um F5. E aí está. Deixa eu fechar isso daqui. Bom, eu vou só centralizar isso, então eu vou colocar essa parte do form também num container. Então, ó, a gente viu aqui ó, usuários component. Essa parte de cima aqui a gente colocou dentro de um container. Então eu vou colocar tudo isso daqui dentro de uma classe com o tag container, com a classe container também do Bootstrap. Então eu vou colocar o form todo aqui. Então aqui ó, div class container barra div. E aí ficou mais bonitinho um pouco. E aí você vê que já apareceu aqui os dados, ó. Então eu vou alterar aqui. E aí você vê que ó, já altera o model. Como o model está ligado com a view, ele altera aqui. Então aqui eu vou alterar também o e-mail. Vou colocar aqui mattioli@unicamp.br. Então ele altera aqui. Então esses dados aqui eles estão ligados ao model. Então sempre que eu alterar o model, eu estou pedindo para exibir aqui. Então ele altera aqui. E aqui também está ligado ao model. Então sempre que eu alterar, que o usuário alterar o dado aqui, ele vai alterar no model. E como o model está ligado com esse daqui, ele atualiza a tela. Então simples assim, ó. Então o componente do HTML, do template. Então usando essa diretiva ngModel, a gente pode vincular esse componente. A gente vincula esse componente do template a um elemento do meu model. Então aqui é a propriedade nome do objeto usuário, a propriedade e-mail e a propriedade senha. E aí no meu model,
que é a classe componente. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, toda hora que o usuário digita lá, está vinculado com esse daqui. Então ele altera o conteúdo. Alterando o conteúdo aqui, ele altera o que está sendo exibido aqui. Tá? Então essa é uma propriedade extremamente interessante do Angular. Então você já deve ter visto muita aplicação que a hora que você vai digitando alguma coisa ele já vai fazendo um filtro, por exemplo, e mostrando só os dados que satisfazem aquela condição. Isso normalmente o desenvolvedor faz como? Vinculando um dado no template com o model. Então conforme ele digita no template, o model já filtra os dados. E aí ele está vinculado a uma outra parte do template, então vai atualizando os dados que satisfazem aquele filtro. Tá joia? Então a gente para essa aula aqui e eu volto com mais uma novidade na próxima aula. Até lá!